Capítulo 22 do livro de Números, transformando maldição em bênção. Versículo 6, reverência à palavra do Senhor. Diz assim: venham agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Vamos agora, ainda no livro de Números, para o capítulo 23. Vamos lá? Capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23 de Números, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Espera aí que eu não posso dizer amém não, que eu não encontrei não. Está aqui, amém. Então, presta atenção nessa história. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez, senão abençoá-los. E ele, Balaão, respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor me põe na boca? Versículo 13. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte deles, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Versículo 14. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Versículo 15. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado de seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Versículo 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor te disse? Então Balaão pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Versículo 20. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, e bradou a declaração do rei, está no meio deles. Versículo 2. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Versículo 24 e último. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Pastor, eu não entendi foi nada. Seja sincero. Que texto é esse, pastor? Simples. Balaão, um profeta, mas um profeta daqueles que meio que se vendia, como nós vemos alguns profetas de Deus aí se vendendo por aí. Balaão era um profeta, mas ele ficava jogando dos dois lados. Balaque vai lá e pede a Balaão: Balaão, vem cá, amaldiçoa o povo de Israel, joga praga, faz um trabalho de macumba e joga para cima deles, porque eles são muito numerosos. Olha que incrível. O povo de Israel estava no deserto, acampado, só que eram muito numerosos, quietos, não estava mexendo com ninguém. Às vezes você está quieto na sua, não está mexendo com ninguém.
E o rei, incomodado com aquilo, só porque Israel estava crescendo, o povo de Israel, ele vai lá e começa a mexer os pauzinhos para amaldiçoar o povo. A primeira coisa que não está na mensagem, mas que Deus manda te dizer é: fique tranquilo, você é o povo de Deus, o Israel de Deus espalhado na terra. Existe pessoa agora incomodada com você, talvez até querendo fazer trabalho para a tua família. Mas se você estiver em Deus, praga nenhuma chegará à tua tenda. O povo de Israel não será amaldiçoado. A maldição sem causa não pega. Só se tiver causa para pegar. Então hoje você vai aprender a tirar todas as causas para nenhuma maldição te pegar. Mas nesse texto, Balaão, que é aquele da mula de Balaão, nós vamos chegar lá, ele é chamado para amaldiçoar. E ele vai. No início ele fica meio assim e tal. Depois o próprio Deus falou assim: pode ir. Lá um texto mais à frente, Deus fala: pode ir, vamos ver quem é mais. Se é o rei que quer amaldiçoar o meu povo, ou se sou eu, Deus de Israel. E aí, assim foi. Só que quando Balaão ia para amaldiçoar o povo, subia no monte, né? O povo lá quieto, nem sabia. E ele lá no monte amaldiçoando, querendo amaldiçoar, da boca dele só saía a bênção. Deus não deixava, só saía a bênção. Tipo assim: eu abençoo vocês, eu abençoo vocês, eu abençoo. E não quero falar que abençoo, eu quero amaldiçoar. Não, vai sair bênção a teu respeito e a respeito da tua família. Deus transforma a maldição em bênção. E aí o rei: não, vem cá, para com isso. Eu mandei você amaldiçoar e tu está abençoando. Ele falou: como posso eu falar algo que Deus está falando uma coisa e eu não posso falar outra? Ele está botando na minha boca para abençoar. Às vezes, pessoas falaram para você assim: ei, sua família não vai para frente, sua família não vai dar nada. Aí Deus levanta pessoas para te abençoar. Aí pessoas falam que a sua família não presta, que você não presta, te humilham. Aí daqui a pouco Deus usa a boca de pessoas para falar: que bênção é você? Olha como você é bênção. Meu Deus, você está lindo. Alguém usa a boca para falar que você está feio. Alguém de Deus vem e fala assim: nossa, você é lindo, Deus te abençoe. Você está entendendo isso? Então, Balaão começou a abençoar o povo. Aí a Balaque veio, o rei: não, vem cá, eu te paguei, eu estou querendo te pagar para você fazer isso, vem cá. Faz o seguinte, olha a estratégia do diabo. Balaque aqui representa Satanás. Vamos ali no cantinho, o povo está todo aqui, você veio no monte, não conseguiu. Vamos ali, que tem um canto mais vulnerável, tem mulheres e crianças. Vai lá e amaldiçoa lá naquele cantinho. O diabo às vezes faz assim, quer atacar teu filho, tua filha, quer ir no lugar mais fraco. Ele faz isso para tentar te atingir. Por isso que você tem que estar em Deus, buscando a palavra em Deus, protegendo tua família em Deus, honrando a obra de Deus, para Deus guardar no completo a tua casa de qualquer maldição que pode estar entrando por uma brecha. Então vai lá de novo Balaão e começa a querer proferir. E de novo sai da boca dele bênção. Até que ele vai, pega lá, um pouco mais adiante desse texto que eu li, ele pega a mula e vai na mula para ir num outro lado para amaldiçoar. Só que quem ele encontra na frente dele que ele não viu, mas a mula viu? Um anjo do Senhor. Quem é ele? Arcanjo Miguel, que é o anjo protetor de Israel. Ele é o anjo territorial de Israel. E aí Miguel se põe e já ia meter a espada nele, mas a mula, os animais têm sensibilidade espiritual, viu. E Balaão batendo na mula, até que Deus teve que abrir a boca da mula. Ei, tá me batendo por quê? Eu estou te livrando, infeliz. Um anjo aqui na frente vai te matar. Ou seja, eu estou resumindo isso para você entender que eu estou te dando base bíblica, que Deus transforma maldição em bênção na tua vida. Agora, fato é, a maldição existe. Fato é que pessoas declaram maldição. É isso que eu quero que vocês entendam pela palavra de Deus. Então, se você conseguir entender isso, você vai começar a pensar assim: eu preciso estar em Deus, eu preciso proteger minha família em Deus, eu preciso ter esse conhecimento. Por isso tem que vir na igreja, todo domingo, toda quarta que você puder, para você receber essa instrução, para você ir limpando a tua vida. E aí, nesse momento, baseado nesse texto, eu quero que você como cristão, nós como cristãos, devemos saber que Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Isso não significa que a maldição em si seja boa. Então, pelo texto que a gente leu, é bom que as pessoas me amaldiçoem, que Deus vai transformar em bênção. Não. Deus, ele transforma em bênção quando há uma legalidade para ele fazer isso. O povo de Israel, inclusive, o povo de Israel nasceu da linhagem de Jacó.
Então, Jacó tinha voto, aliança, pacto com Deus. Abraão tinha voto, aliança e pacto com Deus. Por isso que nesse lugar nós ensinamos você a fazer pacto, aliança com Deus, votos com Deus. Culto de quarta-feira a gente está estudando muito sobre isso. Para quê? Porque quando se tem pacto e aliança, o mundo espiritual não consegue te tocar. Entendeu? Eles podem perturbar, infernizar, criar situações, mas não consegue te tocar. É igual quem tem o Espírito Santo dentro dele, o mal não pode tomá-lo. Entendeu? Você tem ali uma proteção espiritual. Eu já contei para vocês, vou repetir porque tem membro novo, um novo convertido que eu tratei alguns anos atrás. Ele tinha recém aceitou a Jesus, tinha uma semana, de verdade, ele era vibrador. Até hoje ele entrega folheto, ele até hoje é um senhor muito dedicado a Deus. E ele era casado com a esposa. Quando estava no mundo houve uma separação e a mulher ficou com a parte de baixo, ele ficou com a parte de cima da casa. Eles decidiram na separação. Foi quando ele, no sofrimento, foi buscar a Deus, teve um encontro com Cristo, aceitou a Jesus, começou a ter uma vida transformada. Mas com uma semana de convertido, ele estava descendo do segundo piso, né, para passar pelo quintal que era da esposa, ali a casa de baixo. A esposa, que era de outra religião, estava fazendo o culto dela lá, pelo direito que ela tem de manifestar a religião dela, estava lá. E nesse movimento tinha gente incorporada, rodando ali. Quando ele está passando com a Bíblia debaixo do braço para poder ir para a igreja, isso ele me narrou quando ele chegou na igreja todo feliz, e ele disse: irmão Ney, quando eu desci, eu ouvi ela falar com a moça que estava incorporada e disse assim, ó, vai lá e dá uma coça nele. Porque ela ficou com ressentimento por algumas questões, óbvio, e a moça veio rodando incorporada na direção dele. Ele com uma semana de convertido. Quando aquela pessoa incorporada, né, com aquele espírito, chega com 1 metro de distância, ela para e volta. E ele ouviu, porque ele parou assustado. Ele ouviu quando o demônio no corpo dessa mulher falou para a mulher dele: eu não posso chegar perto dele, ele não está mais sozinho. Quem entendeu, diga amém. Eu creio que ali era o Espírito Santo e a presença dos anjos do Senhor acampando ao redor dele. Então, ou seja, mas para isso você tem que realmente estar coberto, realmente você precisa estar buscando conhecimento, porque senão a maldição vem, a praga vem. E olha, praga de mãe e pai, meu irmão, não tem pior. Vem, pega e te acompanha. Então você tem que aprender a transformar essa maldição. Então o primeiro entendimento que eu quero te dar nessa noite pela palavra é: a maldição do pecado pode ser transformado em salvação. Existe a maldição já do pecado. Nós já estamos debaixo de uma maldição por causa de Adão e Eva. Por que tem violência na terra? Porque um irmão derramou o sangue do outro na terra, amaldiçoou a terra. E aí por que tem uma série de fatores que aconteceram de lá para cá? Por causa de uma maldição, a maldição do pecado. Todos nós estávamos debaixo dessa maldição. Aí o que aconteceu para anular essa maldição, que é a maior maldição que está sobre a terra? A maldição do pecado. Olha o que Paulo escreve lá em Gálatas, quem gosta de anotar, anote, Gálatas 3,13. Paulo escreve assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha que incrível. Jesus teve que descer para levar sobre ele, para entregar o corpo dele, para receber a maldição. Por isso que a noite, o dia virou noite, o véu se rompeu, houve um tremor na terra, Deus se afastou dele por conta do pecado que foi sobre ele. Presta bem atenção. Por isso que eu falo para você, Deus poderia lá do céu falar assim: acabou o pecado na terra, não precisava mandar o filho dele. É sangue pelo sangue. Jesus teve que descer. É aquilo que eu ensino para vocês. Existe um pagamento. Por isso que Jesus falou: está pago, está consumado. Porque tudo precisa haver um pagamento. Você precisa, quer ser abençoado, você tem que abençoar. Quer colher, você tem que plantar. Você quer ter filho, você tem que fecundar. Então, o que acontece? Às vezes você acha que Jesus morreu na cruz. Não, ele veio pagar algo. E aí ele pagou e tirou a maldição do pecado. Quando você é salvo por ele, quando você e eu decidimos ser salvos. Então essa maldição, se você é salvo em Cristo e você crê nisso pela fé, você já não tem a maldição do pecado. Por isso que o diabo não pode te tocar. Mesmo a gente sendo pecador, nós temos um advogado que tem direito legal, que é Cristo, para dizer: não,
Ele é pecador, ela é pecadora, ele vacila, ela vacila, mas eles estão em mim. Eu estou evoluindo eles, eu estou ajudando eles, eu estou purificando eles, eu estou separando eles. Pronto. Essa maldição, ela vem sempre sobre nós. Tanto é que quais os nossos problemas que nós tivemos na nossa vida toda foi por causa dos nossos pecados. Tudo que a gente fez de errado na vida foram os nossos pecados e que trouxeram consequências para nós. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia e nos ajuda. Então o primeiro entendimento que você tem que ter, já há o peso da maldição do pecado. Por isso que a vida é difícil. Você tem que entender isso. O cristão, é por isso que o cristão ele não pode ficar reclamando, não, porque já tem que ter consciência que existe um peso. Já existe o peso do pecado. E aí você entendendo isso, você fala, não, eu já sei o que está acontecendo, é por isso que eu tenho que buscar Deus. É por isso que eu busco de corpo, alma, entendimento, mente, porque eu sei que já existe um peso, já é difícil viver na terra. Então eu tenho que buscar com todo... Deus fala isso, me busque com toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E às vezes o cristão, ele fica ali, ó, devagarzinho, hoje eu vou, hoje eu não vou, e isso atrapalha, porque o peso fica mais pesado. Vamos ao segundo entendimento. O segundo entendimento que você tem que ter, a maldição espiritual pode ser transformada em libertação. Presta muita atenção nisso. A maldição espiritual, às vezes você tem alguns problemas que te prendem, seja um vício, sejam pensamentos, palavras, coisas que te aprisionam, que você ainda não é liberto. Tem muita gente que está na igreja e não é liberto, mas não é liberto de demônio, não. Não é liberto de ações, atitudes, palavras, pensamentos e comportamentos. Até porque todos nós estamos num processo de santificação, de regeneração. É evolução. Nós estamos nesse processo. Não se usa muito essa palavra no cristianismo, mas a palavra é essa, evolução. Você tem que entender que você está num constante processo de evolução. Quando você entende isso, você busca crescer, crescer na graça e no conhecimento, conhecer e prosseguir em conhecer. Quando eu entendi isso, minha vida foi mudando, porque eu me tornei um cristão, mas eu fiquei em busca de um crescimento. É conhecer e crescer e conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Tem gente que se batiza. Eu preparei 6.000 pessoas, batizei 3.300 na minha caminhada cristã, e a gente batizava uma turma de 70 pessoas. Na outra semana, só 30, 35 estavam frequentando a igreja. Dos 35, só ficavam 15. As pessoas, elas conhecem a Cristo, mas não prosseguem em conhecer. A Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então a forma de você tirar a maldição da tua vida é conhecendo a palavra. E aí Deus vai abrindo o teu entendimento. Então, pastor, eu tenho alguns problemas. Eu ainda tenho alguns pensamentos que não são legais, eu tenho algumas falas, eu tenho comportamentos que é igual do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha tia, ou da minha avó. É uma coisa mais forte que eu. Você precisa ser liberto disso. E aí, tem uma boa notícia para você. Essa maldição espiritual de um comportamento X que te desagrada, pode se transformar em libertação. Quando você tem consciência. Qual é como tem um ditado aí fora, o pior cego é o que não quer? Quando a pessoa não quer enxergar, ela vai ficar com aquele defeito a vida toda. Mas quando ela passa a se enxergar e fala, não, realmente, eu estou com esse comportamento aqui. Aquilo é muito ruim. Você tem noção da maldição que está sobre a sua vida. Mas quando você tem noção, é quando você é liberto. Aí eu entro na palavra, o gadareno. Ele estava com problemas verdadeiros espirituais de possessão. Quando Jesus passou, não só ele, já provavelmente, quando viu, pode ter dado nele uma esperança, na lucidez, mas os próprios, aqui vai um mistério espiritual. Olha que incrível, olha o que, deixa eu ver se eu peguei esse texto. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo, é porque vai do 1 ao 20, mas eu vou narrar para você aqui. Os demônios foram correndo e se prostraram diante de Jesus. Quem já leu o texto vai lembrar. Ele foi correndo e se ajoelhou diante de Jesus. Sabe o que significa no mundo espiritual? Ainda que você tenha problemas que hoje te escravizam, pecados que te escravizam, até os demônios que estão de fora, te perturbando, fazendo você pecar,
Quando você vem para a presença de Deus, eles têm que se prostrar diante de Deus. E diante de Deus e de Jesus, há a libertação daquele mal. Quem está entendendo, diga amém. Nesse caso que eu estou narrando, o gadareno, ele estava com uma legião de demônios dentro dele. Eu não estou dizendo que você está com demônio, mas às vezes existem duas coisas, aprenda: possessão e opressão. O diabo, ele não trabalha só se ele possuir alguém, ele trabalha com a opressão, e mais do que a possessão. Quantas pessoas você vê possuída durante a semana e durante o mês? Só se você for na Universal, aí tu vai ver um bocado. Mas fora isso, você não vê. Agora, quantas pessoas oprimidas, até crente, vou falar uma coisa aqui, você vai ter que ter maturidade para ouvir. Não é porque eu sou pastor que o diabo deixa de ser diabo querendo atacar a minha vida. Às vezes nós sentimos, eu e a pastora, uma opressão. Sabe, aquela angústia às vezes, aquele desânimo, aquela vontade de não levantar do sofá. Alguém já sentiu isso? Aquele aperto no coração, isso é opressão. Ele não pode entrar em você, isso é bom. Ele não pode entrar, mas ele fica te oprimindo. Ele fica te botando vários pensamentos negativos, perturbações, preocupações. Às vezes ele não vai achar um pecado para querer pegar você, mas ele fica te preocupando com problemas da vida, problemas familiares. Então, quando eu entendi isso, o que eu faço? Eu me coloco diante de Cristo, e eu oro, e eu repreendo, e eu não aceito, eu anulo, e eu começo a olhar o quanto Deus é bom. Esse gadareno, ele fez isso. Ele estava atribulado, ele estava cheio de maldição dentro dele, espíritos malignos, e ele não tinha um, nem dois, nem três, nem uma falange de 10, 15, não. Ele tinha uma legião, são miríades de demônios. Há quem calcule aí legião. Legião é miríades. Tem miríades de anjo, que é um número incontável, como também tem miríade, porque foi uma quarta parte, então tem um número muito grande. E a Bíblia narra que o nome dele era Legião. Então, Deus, esse homem, quando veio, o próprio Satanás, os demônios estavam nele, fizeram ele se prostrar. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que acontece? Quando ele estava diante de Jesus, ele se prostrou, o demônio não aguentou. Estamos aqui, o Senhor veio antes do tempo nos atormentar. A mesma coisa é quando você faz o que você está fazendo aqui hoje. Quando você vem à presença de Cristo de maneira oficial. Porque Jesus estava na cidade, o gadareno estava lá cheio de problema. O gadareno só foi liberto quando ele estava na presença de Jesus. Então hoje, por essa palavra, muita coisa, o conhecimento está entrando na sua mente, no seu coração, na sua alma e no seu espírito de maneira tranquila. Você está começando a entender que essa dor, que essa angústia, que essa quase depressão, que essa preocupação excessiva, porque preocupação é excesso de futuro. Você está se preocupando demais com o futuro e ele usa isso. Você que é ansioso, ansiosa, o diabo usa isso. Aí vem a síndrome do pânico, aí pode ter aquela crise da ansiedade. E aí você começa a sofrer desse mal sendo cristão. O que Deus está te ensinando? Que agora você sabe que você pode estar sendo atacado espiritualmente, que a maldição do pecado pode estar pesando sobre você. E o que é uma maldição? Quando você tem um jeito, vamos supor que seu pai ou a sua mãe, ou seu avô ou a sua avó, eram pessoas muito agressivas, que qualquer coisa eles queriam bater, matar, fazer alguma coisa. E você percebe que você tem o mesmo jeito. O que vai acontecer toda vez que você for exposto a uma situação de afronta? Você vai querer partir para cima, sem querer você vai fazer. Por quê? Numa hora ou outra, aquela maldição que está lá na família, ela vai pesar sobre você. E isso eu tenho ensinado para vocês. Só se transforma a maldição em bênção quando você luta para estar na presença de Deus. Quando você não está só na igreja. Eu costumo dizer isso. Eu conheço o mundo espiritual. J.A., Priscila Alcântara, a Ana Hickman, que não é crente, todos os problemas que eles estão passando aí é fruto de maldição. Talvez você não lembre, mas a entrevista que a Ana Hickman deu, quando eu assisti, eu identifiquei do início ao fim a mesma coisa que aconteceu na mãe dela, e igualzinho está acontecendo com ela. E vou dizer mais para você, não estou declarando, mas ela não vai ficar muito tempo com esse novo relacionamento dela. Não é porque eu não quero, é porque vai se repetir de novo. Até porque o diabo tem uma estratégia.
ele tem uma coisa chamada modus operandi, repetição. O que ele faz? Ela se uniu a um cara tão bonzinho, tão bonitinho, tão lindinho, mas ele já agrediu a esposa. Ela está fugindo de um suposto agressor, caiu na mão de outro com cara de anjo. E o que a mãe dela passou, ela passou com o marido. E o que a mãe dela fez com o pai da Ana Hickman, a Ana Hickman está fazendo com o marido. Porque ele também não é de tudo errado, tá, gente? Ele não é de tudo errado. Ela não é exatamente o que parece ser, tá bom? Só que tem um detalhe, não estou julgando, estou te explicando o mundo espiritual. E o filho da Ana Hickman está vivendo a mesma coisa que a Ana Hickman viveu quando tinha a idade dele. Vê os pais brigando, vê a mãe botando o pai para fora, vê a mãe contra o pai e vê a mãe com outra pessoa. Exatamente o que a Ana Hickman passou, o filho dela está passando. Isso é uma maldição hereditária, geracional. O J.A., lá atrás, a família dele teve envolvimento, antes de ser cristã, teve envolvimento com outras religiões. Entregaram ele para uma entidade X, aí foram para a igreja. Na igreja começa, é show, é espetáculo, é brincar, é evento, é curtição, é alegria. Aí uma palavra aqui que não é ensinamento, é uma pregação bonita, cheia de flor. Eita, glória, aleluia, da glória, da glória, da glória. Glória é glorificação a Deus, não te ensina nada. Da glória, da glória, da glória, da glória. Você está dando glórias a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Mas tu não aprende nada dando glória. Glória tem que ser dado para honrar ao teu Deus. Mas um culto em que você é levado a dar 50 glórias, desculpa, tu não aprende nada. Você tem que sentar e ouvir a palavra até que ela entre. Porque às vezes a palavra fica aqui, às vezes chega até aqui, às vezes não chega na alma. Por isso que nesse lugar nós não pregamos para você, nós pregamos para a tua alma. Você pode não estar entendendo o que eu estou falando, mas a tua alma o sabe muito bem. Porque a tua alma é eterna. A tua alma sabe do que eu estou falando. A tua alma sabe o que ela está sofrendo com a pressão da tua família lá de trás, dos antepassados. Por isso o Senhor te trouxe aqui. E eu vou caminhando para o fim, e eu te dou um terceiro. O primeiro entendimento é que existe uma maldição do pecado. Você tem que ter consciência de que a vida é difícil porque existe uma maldição. Segundo, a maldição da opressão, do que você precisa ser liberto. É bom que isso aconteça. Quando eu vim para Cristo e o diabo ficava me acusando, às vezes era o Espírito Santo que falava: não faça isso, não fale assim, saia daí, saia do meio dessas pessoas. Era o Espírito Santo. Eu começava a entender que era o Espírito Santo. Mas tinha momento que era o diabo. Você está na igreja agora? Você fez isso. Olha quem você é. Eu me sentia sujo. Então era o diabo me acusando. Deus me deu esse discernimento e hoje eu te dou quando você estiver na igreja ou quando você estiver caminhando com Cristo e que o diabo começar a botar na tua mente que você não é digno de estar aqui, que todo mundo é santo e que você é perdido, que você não presta porque você pecou ontem, pecou essa noite, pecou semana passada e que você não é digno. Fale assim, obrigado, Satanás, por me lembrar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito Santo, tira isso de dentro de mim. Aí você começa a limpar a tua vida. Foi assim que eu fiz. Quando o diabo me acusava de alguma coisa, você está falando aí, estava lá, está na igreja agora, mas você pulava o carnaval. Eu falei, pois agora, Satanás, obrigado por me lembrar. Senhor, me perdoa, anula toda a maldição do carnaval. Aí, mamãe Oxum lá que eu cantei, está repreendido, anulado da minha vida. Não tem aiê, nem mamãe Oxum, nem todo mundo. Agora te adoro, Senhor. E aí eu pulo agora na presença de Deus. É assim que eu faço. Obrigado, Satanás, por me lembrar do meu pecado. Está repreendido, está anulado, está amarrado. Me dá legalidade aqui. Está aqui, Espírito Santo. Tira da minha vida tudo aquilo que não provém de ti. É assim que se desfaz de maldição. Às vezes você tem comportamentos, ações, atitudes, palavras que você faz e que você não queria fazer, pensamentos que você não queria ter, atitudes que você não queria fazer, palavras que você lança, magoa pessoas. Maldição. Alguém na tua família. Não estou botando culpa em nenhum familiar. Eu quero que você entenda isso. A pessoa também não tinha culpa porque ela também está debaixo de maldição. Mas você está repetindo, não aceite. Fala, Senhor, transforma essa maldição na minha vida. Mas é pesado, né? Mas só eu, pastor, líder espiritual, para te dizer isso. Que ninguém vai falar isso para você. Todo mundo vai falar, ai, que família linda sua. Ai, que gracinha, seu filhinho. Ai, tão bonitinho. Pode ser até feia, a pessoa fala que é bonito. Eu mesmo era feia, a pessoa falava, Zefinha, tão bonitinho, né? Moreninho, só falava isso. Ou seja, não tem qualificação, né? Ai, moreninho. Ai, que lindinho. Ei, eu preciso te dizer, a sua família é problemática.
a minha também, a família de Zefinha, a família de Gripino, tudo problemático. Quando você entende isso, você vai atrás de purificar a tua genealogia, a tua família. E aí Deus começa a tirar e transformar a maldição em bênção. Então, o terceiro entendimento, a maldição da enfermidade pode ser transformada em cura. Tem famílias que são acompanhadas por doenças. Aí a gente dá um nome físico. Essa doença é hereditária. Muita gente lá atrás, o brasileiro, ele tem muitas maldições, desde o descobrimento do Brasil, que eu já ensinei para vocês, os portugueses, eles usaram de malandragem, enganaram os índios, deram propina, toda a maldição, trouxeram bandidos e pessoas erradas para colocar como líderes da nação, por isso que o meio político é muito corrompido, tem uma maldição de corrupção, porque foi gerado lá atrás. Outra maldição, a maldade que fizeram com os escravos, bateram, açoitaram, fizeram a diferença de raça, quem era negro tinha que trabalhar para quem era branco, tudo isso trouxe sobre a nação uma maldição. Então o Brasil ele já tem essa questão da maldição e com isso vieram as doenças. As índias estavam aqui sem doença, não tinha AIDS nelas, porque elas estavam ali no clã. Os homens vieram, os homens brancos, né? E fizeram tudo de errado lá e tomaram mulheres dos outros e trouxeram suas doenças. Só que trouxeram de maneira negativa, violentando, fazendo o errado. Vocês estão entendendo? Isso trouxe uma maldição de enfermidade sobre a nação. E aí o que acontece? Isso vem de geração em geração. Pastor, me desculpe, mas eu não estou acreditando em nada que o senhor está falando. Eu sou liberto, eu sou de Jesus, eu estou bem. Existe um documentário, não é filme e nem série da Netflix. É um documentário, ou seja, baseado em fatos reais. E o documentário, ele ainda é mostrando o acontecimento. Uma ilha que era muito próspera, tudo na ilha começou a dar problema. As frutas, legumes começaram a diminuir, a banana ficava desse tamanho, os rios ficaram amargos e logo os peixes morreram, não davam mais. A briga entre as igrejas, briga na nação, greve, virou um caos, é um país, é uma ilha, virou um caos. Deu até no Fantástico isso, um trecho da reportagem, mas eu sei do documentário. Virou um caos, as igrejas estavam brigando entre eles, tipo está acontecendo aqui no Brasil. E essa é lá na Indonésia. O que aconteceu? Um dos pastores teve um discernimento de Deus, se uniram às igrejas que têm um poder espiritual e começaram a repreender e foram atrás da história. Ei, vai dar uma olhada na história da sua família que tu vai encontrar coisas para você se posicionar. Eles foram atrás da história. Olha como é que uma maldição tem um poder geracional. O que aconteceu? Um missionário foi é um país, tá? É chamado Ilhas Fiji. É um país, uma ilha pequenininha. Mas é um país, tem presidente, tem tudo, é um ministro. E aí veio um missionário para falar de Jesus para eles. Ele começou a fazer o trabalhinho dele, foi lá numa tribo. Só que a tribo era de canibais. E eles mostraram a tribo, isso em 1830. Eles foram lá, aí esse evangelista, esse missionário foi lá para falar de Jesus, já estava evangelizando. O que aconteceu? Eles prenderam esse missionário e queriam comê-lo, literalmente. Levaram para Pajé, mas não era Pajé, era Magé, né? Porque era a líder espiritual dos índios lá. O que aconteceu? Ela falou, quando ela viu o homem sendo trazido, ela, não façam isso, não façam o que está no coração de vocês. E ela tentou impedir, porque ela conhece o mundo espiritual. Ela sabe que não pode ir contra uma autoridade espiritual nesse sentido, ainda mais de tirar a vida de uma autoridade espiritual. Davi, mesmo como rei, pagou preço porque ele matou pessoas de autoridade, né? Enfim, aí o que acontece? Ela vai e fala, não faça isso, não tragam esse mal sobre nós. Mas imagine, a líder espiritual contra uma tribo de canibais. Comeram, literalmente.
comeram o missionário. A partir dali, caiu uma maldição sobre as ilhas Fiji. Aí o que aconteceu? Esse caos, 100 anos depois, tudo minguava, tudo dava pequenininho, as frutas, tudo, a banana era desse tamanho, os rios com a água amarga, saloba que fala, né? Aí o que aconteceu? Alguém que tem conhecimento se levantou, puxou a história, viu esse caso, foi lá na tribo, na nova geração daquela tribo que agora já usava roupa, já estava mais consciente, não estavam tão assim, ainda faziam algum ato ou outro de canibalismo, mas de uma forma agora com animais. Melhorou, né? Modernizou. O que aconteceu? Eles foram lá, falaram de Jesus e explicaram o que aconteceu. A tribo reconheceu, porque sabia da história. Cá entre nós, você sabe de algumas histórias da sua família. E aqui eu não estou falando do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Não, mas você precisa tomar posse para você desfazer da maldição. E aí eles foram e reconheceram. Aí o que eles fizeram? Marcaram um encontro. Você vai ver Eu vou fazer o seguinte, isso aí é um negócio meu, mas vamos liberar para eles. Tira uma foto de todo mundo que está aqui. Oi? Quem pedir, perfeito. Perfeito. Quem pedir significa que quer receber. Você vai receber o documentário dublado em Full HD dessa história. E aí vocês vão ver as cenas. E aí o que aconteceu? A família do missionário, os netos, bisnetos, a geração, né? Veio, toda a igreja, as igrejas se uniram para trazê-los, o helicóptero desceu. Toda a tribo fizeram um corredor, que eram os netos dos canibais que comeram lá o missionário. Veio a família do missionário, né, no caso ali, os filhos, netos, né, a descendência dele, que ele já tinha, né, obviamente ele morreu, mas vieram as famílias, e a família dos que fizeram o mal. Gente, esse momento, no final do documentário, é emocionante. Eles vão passando e apertando a mão, e a tribo pedindo perdão e chorando. A partir daquele ato de quebra de maldição, anulando o que os antepassados fizeram, o documentário mostra. Cada banana, irmão, deste tamanho que passou a nascer. Os rios pararam de ser amargos, os peixes voltaram para o rio. A nação parou de brigar. Está aí o WhatsApp para você pedir. Ou seja, às vezes tem uma maldição que está atrapalhando o crescimento da tua família. E hoje em Cristo você pode transformar com essa palavra maldição em bênção, mas só através desse conhecimento. E assim eu encerro o quarto e último entendimento que você precisa ter. A maldição da escassez, da miséria, pode ser transformado em abundância. Ou seja, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com a sua glória. Sabe o que acontece? Infelizmente, tem muitas famílias que são marcadas por escassez. A minha família era marcada por escassez. A minha avó catava xepa, ensinou a minha mãe a catar xepa, e minha mãe já estava ensinando a gente. O meu pai teve dificuldades profissionais, já estava me levando para fazer os bicos que ele fazia. Eu sabia capinar como ninguém, irmão. Já esqueci, graças a Deus. Nunca mais peguei numa enxada. Antes de ser pastor, já não pegava mais enxada, porque Deus me ensinou. Eu quebrei essa maldição. E Deus me ensinou que eu era capaz de crescer e progredir na terra. E eu ensinei para o meu filho e anulei essa maldição da escassez. Por isso hoje eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua família. Eu tenho consciência de que uma pregação dessa não te faz dar um glória. Te faz refletir, pensar no que pode estar e até ficar preocupado, falar, meu Deus, a minha família está com as maldições aí que dá para fazer um documentário. Mas se você está aqui, é porque Deus quer anular essas maldições na sua vida. Se você está aqui, é porque Deus quer fazer você entender isso, que toda maldição que possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, que está te atravancando, te atrapalhando, te fazendo, você quer acertar e algo te empurra para o erro. Você quer falar coisa boa, quer falar bênção e algo te faz falar a palavra feia.
Você quer pensar em coisas do alto, coisa de Deus, ter a mente de Cristo, e você não consegue. Você que é homem, quer ter um olhar, sabe, espiritual, olhar para uma mulher sem maldade, ter um olhar diferente para a tua esposa, especial, honrar a tua família. Você quer, mas a maldição, sabe qual a maldição que tem sobre os homens? Predador. O garoto nasce, e quando o garoto olha para uma menina na rua, o pai falava: esse aí vai ser pegador, esse menino aí vai ser garanhão. Aí declarava assim, ó, no mundo espiritual: pai, mãe, autoridade, prendam suas cabritas, porque o meu bode está solto. A criança cresce, vira homem, e não entende por que ele não consegue valorizar as mulheres. Não entende por que ele não consegue escolher uma mulher para ser a sua ajudadora e tal. Ele não consegue olhar para uma mulher e não ter a maldade absurda que parece que é normal, mas não é normal. O homem não é um animal. Quero te dizer isso. Você aprendeu na escola que existe animal racional e irracional. Os animais são irracionais. Nós somos animais racionais. Não está na Bíblia assim. Está na escolarização, está no conhecimento da escola de que você, homem, é um animal. Você não é um animal. Você foi criado por Deus, à semelhança de Deus. Então não aceite um título que não te pertence. Você não é garanhão porque você não é cavalo. Você não é predador porque você não trabalha em filme. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mulher, você não é leviana porque você cresceu dançando na boquinha da garrafa, não, meu irmão. Pastora Carla Pérez te evangelizou durante anos. A Xuxa, pega os vídeos da Xuxa. Você, antes a gente não percebia. Hoje, com discernimento, pega os vídeos da Xuxa de 1980. O short dela era desse tamanho, os decotes dela mostravam os seios dela. Nós fomos doutrinados com a maldade no nosso coração e aceitamos essa maldição que o Brasil tem. Quem está entendendo, diga amém. Eu declarei sobre os meus filhos, declaro sobre a minha filha. Nós declaramos, não aceitamos nenhuma maldição do mundo. A bênção do Senhor, a mente de Cristo, dê aos nossos filhos a mente de Cristo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quem entendeu e foi abençoado, diga amém. Que você esteja disposto e disposta a sair daqui hoje. Esse culto aqui não é para te emocionar, não é para te tirar da razão. Porque quando há um culto que o pastor fica assim, ó: ei, dá um glória aí, eita, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Não. Aonde estão dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não preciso ficar dizendo para você que eu estou sentindo, aleluia. A presença já está antes de você chegar. E eu não preciso te emocionar, não. Eu tenho que conversar com você como pai espiritual. O problema dos pastores é que eles querem ser pastores. Ei, nem Jesus foi pastor. Jesus foi mestre, rabi, mestre por excelência. Jesus ensinava. Verdadeiro pastor, ele cuida do rebanho e ele ensina as ovelhas. E o cajado é para bater, e a espada é para enfiar em vocês, fazer divisão entre a junta e medula. Dói. Essa palavra de hoje, ela não foi agradável. De manhã nós rimos bastante, sim ou não? Eu brinquei. Vou amaciar de manhã, à noite eu falar: vigiem, porque há maldição na família de vocês. E aí eu quero fechar para ninguém sair daqui e o diabo não colocar no teu coração: fui na igreja, o pastor falou que tem maldição na minha família. Quero dizer para você que na minha também tem, dos meus familiares, da pastora também tem. Só que na nossa geração, na nossa família, eu tirei todo o espírito de bebida que meu pai tinha, e que até hoje o meu irmão continua debaixo disso. Eu anulei. De fofoca, de confusão na família. Lá em casa, quando os meus filhos começam a brigar, porque irmão é um negócio, né? Irmão, meu pai do céu, ele tem 20 anos, agora 21, ela tem 10. Se eu estou brigando com ela, ele faz questão de aparecer
botar a cara e falar. Aí ela já começa. Aí, pai, olha ele. Aí, fica quieto, Paulo Gabriel. Cuide da sua vida. Aí ela, tá vendo ele aí, ó? Ele não sei o quê. Aí, eu lembro, eu e meu irmão, cão e gato. Hoje, eu amo, mas a gente é afastado um do outro. Cresceu brigando, cresceu se pegando direto. Criou o quê? Um esfriamento. A nossa família tem isso. É uma maldição de esfriamento. Ninguém quer saber de ninguém. Sim, mas sabe? Lá em casa nós repreendemos isso em nome de Jesus. E dizemos: filho, você pode brincar, tem hora que é legal, mas ame a sua irmã. Você tem por obrigação como homem de cuidar da sua mãe e da sua irmã. Se eu faltar um dia, ame a sua mãe como eu amei. Ame a sua irmã e cuide da sua irmã como eu cuidei. Então ele pode brincar, ele pode brigar, mas eu dou a ele e eu repreendo e falo: ó, não pode haver briga entre nós. Uma hora ou outra tudo bem, mas esse negócio de ódio eu declarava para o meu irmão. Quando ele me batia, ele era maior, e na verdade ele não me batia, ele se protegia, porque eu queria bater nele, ele me empurrava. Então eu falava: eu te odeio. E ninguém anulava essa palavra. Jamais, nunca na minha casa eu aceitaria, nunca falaram, mas eu não aceitaria que um irmão dissesse: eu te odeio, para o outro. Mas infelizmente, muitos de nós declaramos isso na nossa família. Alguns pais declararam para os filhos: você vai sofrer. Você está me fazendo sofrer? Quando você casar, você vai sofrer na mão de um homem ou de uma mulher. É desse tipo de maldição que eu quero livrar em Deus a sua alma e o seu coração. Você nunca vai ser feliz com ninguém. E tudo isso, a minha mãe, você que é mãe, para de falar: vocês vão me matar, um dia eu vou morrer, um dia vocês vão chegar aqui e eu vou estar morta. Parem com isso! Repreenda, mãe, essas palavras, porque a minha mãe falou isso a vida toda. E um dia, eu adulto já, cheguei na minha casa e se cumpriu o que a minha mãe declarou a vida toda. Um dia vocês vão chegar aqui e eu vou estar caída no chão morta. Aí vocês vão me valorizar. Só que ela falou isso quando a gente tinha 18, 17 anos, estava dando trabalho. Eu cresci, virei homem, honrei a vida dela, amei a vida dela até o fim da vida dela. Mas um dia eu chego para tomar conta dela, porque os irmãos se intercalavam. Ela estava com 84 anos, dura. Ela era mais forte que a gente junto, irmão. Zefinha foi criada com cuscuz, tapioca. Zefinha sabia fazer as comidas da Bahia tudo. Zefinha era forte. Temos talvez uma queda de pressão, eu não sei o que aconteceu. Deus ainda não mostrou e talvez não mostre. Eu chego na minha casa, eu não esperava por isso, era o meu dia de estar com ela. Ela estava bem, ela estava 100%. Minha mãe quase nem ficava doente, meus irmãos. E eu chego lá, e nesse dia eu não levei a chave da porta. E eu vejo a minha mãe deitada do lado do sofá, roncando alto. E eu estranhei aquilo, mas minha mãe tinha costume, eu já falei para vocês, de deitar no chão às vezes, para dormir no chão. Mas ela já não fazia isso há muitos anos, porque ela não conseguia levantar sozinha. E de repente minha mãe estava lá. E eu corro com o carro, consigo pegar a chave com meu irmão, volto, e quando eu abro, a minha mãe estava broncoaspirando, porque ela caiu, bateu a cabeça, ela estava assistindo televisão. Caiu, bateu alguma coisa, eu acho que ela foi levantar do sofá, deu alguma coisa, ela caiu. Só que como ela bateu com a cabeça, deu traumatismo e arrebentou aqui atrás. E ela ficou lá, broncoaspirando, até que eu chegasse e encontrasse a minha mãe, como ela sempre declarou: um dia vocês vão chegar aqui, eu vou estar morta, caída no chão. Mãe e pais, repreendam todas as palavras que vocês declararam sobre seus filhos, sobre a sua própria vida. Filhos, repreendam as palavras dos seus pais. Estou falando aqui com os pais que são filhos. Mas minha mãe morreu, meu pai morreu. A maldição não é anulada enquanto você não anular. E eu te garanto, depois de hoje você vai começar, a sua vida vai destravar. O elástico da maldição vai se arrebentar em nome de Jesus.
E mulher, você vai ser feliz com o homem do teu lado de verdade. Homem, você vai ser feliz, mas você tem que anular a maldição da separação, do divórcio, a maldição do ficar, a maldição do querer pegar geral. Isso é maldição. Aprenda que tudo que é ruim é maldição, o que é bom é bênção. Mas vocês aceitam o que é ruim, normal, é a maldição. Eu estou dizendo pela palavra. E aí eu quero orar, que eu já estou aqui passando do horário. Mas o Espírito Santo me impele a dizer: liberta o meu povo pela minha palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Quem aceita o que eu estou falando pela palavra, diga amém. Amém significa assim seja. Assim seja essa palavra sobre a tua vida e sobre a tua família. A partir de hoje, o que é bom, aceite. O que é ruim, repreenda. A criança que está repetindo padrão, igual tio, tia, avó, avô. É bonitinho que isso aqui vai ser. Ei, repreenda se é ruim, se está te causando dano, é ruim, então não aceite. Se alguém brincar comigo de uma forma que eu não gosto, eu vou conversar com a pessoa para essa pessoa nunca mais brincar comigo. Eu não aceito da minha vida uma coisa que eu não quero. Se você me chamar para a festa e eu não quiser ir, eu vou dizer para você: eu não posso ir, eu não vou. Eu não aceito na minha vida de ficar vivendo debaixo de julgo. Você é livre em Cristo Jesus. A sua família será liberta hoje pelo poder do sangue de Jesus. A minha alma está conectada em Deus e quer que a tua alma, a minha alma está comunicando com a tua alma através da palavra de Deus. Para você entender. Agora, se você está dizendo: eu sei lá, não tem não, e está dizendo que minha família tem maldição, vá em paz, fique em paz, eu não quero te dar mal. Se você, vou sair da igreja que o pastor, ei, vá em paz, eu não quero, mas vá em paz. Agora, se você está entendendo, se algo está testificando no teu coração, se o Espírito Santo trouxe à tua memória palavras que você recebeu, palavras que você lançou, situações na sua vida que você sabe que está travada e que você trabalha igual condenado e não consegue prosperar. O dinheiro entra, o dinheiro sai, você ganha dinheiro e o dinheiro não consegue parar. Você não consegue conquistar coisas de valor para a tua vida, a não ser roupa, um bem, um perfume. Eu digo coisas consistentes para o teu futuro, para o futuro dos teus filhos. Isso é maldição, não aceitamos isso. Então, neste momento, pela autoridade do Espírito Santo, eu quero orar pela tua vida e libertar a tua vida pelo poder da palavra. Feche os seus olhos com fé. Comece pedindo perdão. Senhor, nós pedimos perdão por ações, atitudes, pensamentos, palavras. Pai, me perdoa por qualquer palavra que eu tenha lançado sobre meus filhos, sobre a minha filha, sobre a minha esposa. Pai, eu libero todas as pessoas que também lançaram palavras sobre mim, dizendo que eu não ia prestar, que eu não ia dar para nada. Eu repreendo, eu não aceito. A minha vida e a minha família estão nas tuas mãos, assim como as famílias da tua igreja que estão aqui estão nas tuas mãos. Nós não aceitamos nenhuma maldição. Nós estamos buscando a tua face, estamos buscando a tua palavra, estamos crescendo na tua palavra. Queremos te obedecer, nos ajuda, nos ensina, mas não aceitamos, Senhor, nenhum espírito de prostituição na nossa família, nenhum espírito de divórcio, nenhum espírito de aborto, nenhum espírito de morte. Não aceitamos em nome de Jesus. Não aceitamos nenhum espírito de miséria, de escassez. Libera a vida financeira do teu povo, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, abre a nossa mente, Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos de amizade. Senhor, em nome de Jesus, não permita que venhamos perder o que conquistamos, mas que tenhamos sabedoria para manter e ainda crescer, florescer, prosperar, transbordar, para quando chegar no fim da vida, podermos desfrutar de tudo que vivemos na terra. Pai, em nome de Jesus, não aceitamos a maldição do governo, não aceitamos a maldição de propina. Tira do nosso coração toda a malandragem, todo o espírito de dar volta nas pessoas, tudo aquilo que o brasileiro ama fazer e se acha bonito, acha que é esperto. Nós não aceitamos. Nós queremos viver na tua presença, guiados pela tua palavra, amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, abençoar o nosso próximo. Nós não aceitamos nenhuma maldição que os nossos antepassados fizeram de alianças. Muitos dos nossos parentes, amigos, familiares fizeram alianças com entidades, e essas entidades chamadas espíritos familiares estão nas famílias porque foi dado legalidade lá atrás. Na nossa família
nós repreendemos todo espírito contrário à palavra de Deus. O único espírito que tem liberdade de agir na nossa vida e na nossa família é o Espírito Santo de Deus. Nenhum outro espírito damos liberdade. Espírito Santo, tira da nossa vida tudo aquilo que não provém de ti. Espírito Santo, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma. Senhor, liberamos e perdoamos todas as pessoas que nos fizeram mal. Perdoamos todas as pessoas que declararam coisa mal. Nós no mundo espiritual não queremos ficar presos nem a pessoas vivas que nos fizeram mal e nem a pessoa que fizeram mal e já morreram. Liberamos no mundo espiritual, perdoamos no mundo espiritual e queremos ser libertos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que haja cura e libertação nesta noite pelo poder da tua palavra. Assim eu oro e abençoo as famílias da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.